A paz de Deus a todos. Continuamos o nosso resumo sobre Malaquias e vamos aqui avançar no capítulo 1 e hoje vamos pensar sobre a ideia de que este povo, aqui no contexto de Malaquias, eles estavam com as portas abertas no contexto do templo e este final do capítulo 1 ele está a falar de um contexto do culto. Estavam com portas abertas, mas estavam com corações fechados, e esta era a grande tragédia que estava a acontecer. Deus vai trazer o diagnóstico, vai mostrar também muitos dos sintomas que apontavam para este diagnóstico, e o diagnóstico está no versículo que nós já lemos, no versículo 6, que diz: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e disseste: em que desprezamos nós o teu nome? E este era o grande diagnóstico que Deus vai fazer através do profeta Malaquias, mostrando que verdadeiramente o culto estava a acontecer, as portas estavam abertas, tudo aquilo que estava a acontecer, tanto no templo, sacrifícios, etc., mas os seus corações permaneciam fechados, não apenas do povo, embora aqui vamos perceber um foco muito grande no ofício do sacerdócio. É verdade que temos todos os livros da Bíblia têm uma distância para nós e sobretudo no contexto do Antigo Testamento muitas vezes ficamos assim um bocado à nora com alguns contextos, se estivermos naturalmente fora do contexto bíblico, e naturalmente aqui no contexto de culto estamos num contexto em que temos sacrifício ainda a acontecer no templo. Naturalmente nos evangelhos também temos isso, e é verdade que há coisas estranhas para o nosso cotidiano, mas os princípios daquilo que Deus queria trazer através do profeta Malaquias a este povo permanecem hoje na mesma, e o desafio aqui é percebermos nestes versículos, tanto do verso 6 até ao verso 14, e é aquilo que vamos encontrando predominantemente, que é esta ideia de que através das suas ações, através do culto que estavam a prestar a Deus, os seus corações, para além de estarem fechados, mostravam um desprezo pelo nome de Deus, e é só lermos os versículos para irmos percebendo, tanto na entrega dos sacrifícios, aquilo que estava a acontecer, valia qualquer coisa, o coxo, o enfermo, o cego, muitos deles até acabavam por trazer sacrifícios que eram sacrifícios roubados, o que parece uma coisa tão estranha, mas era aquilo que estava a acontecer, e verdadeiramente Deus vai-lhes dizer que é das coisas mais terríveis de ouvir. Deus vai-lhes dizer, verso 10, que Ele não tinha prazer na adoração que eles estavam a prestar. E é muito importante nós percebermos, e vivemos dias em que o culto a Deus ele é visto de um ponto de vista mais como um produto que se vende, infelizmente, em que é preciso ter uma atração aqui, uma atração acolá, e o culto ele deve ser tomado do ponto de vista de que o culto não é para me agradar, o culto é para agradar a Deus. Ou seja, nós cultuamos a Deus. Quando o povo de Deus se reúne, seja neste contexto do Antigo Testamento, seja no contexto do Novo Testamento, seja no contexto de hoje, quando o povo de Deus se reúne, o povo de Deus reúne-se para cultuar a Deus. Ou seja, Deus deve estar no centro da nossa adoração. É verdade que nós não cultuamos a Deus ou adoramos a Deus apenas quando nos reunimos, mas quando nos reunimos, naturalmente o fazemos de uma forma especial. A adoração a Deus, ela na sua essência, ela é uma resposta a quem Deus é e àquilo que Ele faz, e o culto a Deus naturalmente deve ser exatamente isto, e aquilo que fazemos deve agradar a Deus e deve ser feito de acordo com aquilo que Deus quer. E o que estava a acontecer, e é uma palavra que não é muito bonita, mas as coisas estavam uma bandalheira muito grande. Portas abertas, corações fechados, corações que já não queriam saber, e desta forma estavam a desprezar o nome de Deus. O mais grave disto tudo é que eles depois argumentavam que estava tudo bem, que nada de mal estava a acontecer, e é só lermos os versículos, eles vão dizer: em que desprezamos nós o teu nome? São eles que estão a questionar Deus. No verso 8, quando Deus vai trazer a ideia dos sacrifícios, o que é que estava a acontecer? Um animal cego não faz mal, um coxo ou um enfermo não faz mal, ou seja, para eles valia tudo, já não havia problema em nada. E naturalmente quando nós vivemos a nossa vida para Deus, não apenas no contexto de culto, que é o contexto que está aqui em causa, mas no contexto das nossas vidas,
havia de haver uma coisa que nós temos, que é zelo por Deus, zelo pelas coisas de Deus, e às vezes, infelizmente, sobrevaloriza-se tanto a graça de Deus, que depois parece que temos de ter tanto medo das obras, de fazer coisas para Deus, que depois qualquer coisa vale e qualquer coisa chega. Naturalmente que a graça de Deus deve ser valorizada e deve ser colocada no lugar que ela merece. Naturalmente que nós não somos salvos pelas nossas obras, naturalmente que nós nem cultuamos a Deus pelas nossas obras. O grande sacrifício, o grande mediador é Jesus Cristo, e é nessa base e é pela fé que nós cultuamos a Deus e percebemos também os benefícios disso, mas nós não somos consumidores de um produto, nós não somos consumidores de alguma coisa, de pregações, de músicas, de louvor. Nós somos participantes quando cultuamos, seja por exemplo com o micro nas mãos ou sem o micro nas mãos. Toda a igreja ela deve participar, ela deve estar ativa no culto e deve fazê-lo com zelo. Porquê? Porque os nossos corações estão abertos para Deus e nós estamos a responder a Deus àquilo que Ele fez. Então isto é muito importante, o princípio que Deus está a trazer aqui a este povo através do profeta Malaquias, no sentido em que, ao desvalorizar o culto, eles estavam automaticamente a desvalorizar o nome de Deus e a desprezar o seu nome, ou seja, estavam a chamar Deus como seu pai, mas não estavam a viver como filhos, estavam a chamar Deus como Senhor, mas não estavam a viver como servos. Isto é muito importante. No verso 14, no final deste capítulo, Deus vai trazer mais uma queixa, uma reclamação, uma correção, se quisermos, dizendo que maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Ou seja, isto era um povo que vivia de promessas de que eles até tinham o melhor para dar e diziam que o iriam fazer, mas depois na prática não queriam fazer. Então temos que ter cuidado com as promessas que fazemos para Deus. A melhor promessa que podemos fazer para Deus é aquela que nós vivemos todos os dias, ou seja, é aquela que verdadeiramente demonstra fruto da transformação de Deus em nós. E o mais trágico de tudo isto era exatamente isto, era que a transformação que Deus tanto queria que acontecesse naqueles corações estava tão longe de acontecer, porque eles estavam com corações fechados e estavam orgulhosamente a dizer que estava tudo bem, não havia problema nenhum. E muitas vezes Deus tantas vezes nos confronta, Deus tantas vezes nos procura corrigir, e nós vivemos longe da transformação que Deus quer trazer a nós através da tal correção, porque nós simplesmente dizemos que está tudo bem. E o melhor confronto que nós podemos ter é através da Palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e necessitamos verdadeiramente que Deus continue a trabalhar em nós, porque acredito e espero que cada um de nós, como cristãos, como filhos de Deus, queremos ser verdadeiros adoradores, como Jesus vai dizer à mulher samaritana lá em João, no Evangelho de João. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é assim que Deus verdadeiramente procura adoradores, e precisamos ser verdadeiros na nossa adoração, uma adoração consciente, uma adoração carregada de convicções, uma adoração de um coração aberto, sensível para Deus, mas com a consciência de que eu quero adorar a Deus, no sentido de que eu quero agradar a Deus, eu quero que Ele se agrade do meu louvor, eu quero que Ele se agrade da minha vida. Percebemos que os grandes méritos da nossa adoração são através de Jesus Cristo, e isso nós não podemos esquecer, mas precisamos ser adoradores cristãos, filhos de Deus, com corações abertos, sinceros, receptivos para a correção de Deus, mas conscientes de que aquilo que fazemos deve ser para agradar a Deus e vivermos neste desafio e neste zelo de viver para lhe agradar, seja quando nos reunimos, seja no nosso dia-a-dia, na nossa vida, percebendo uma coisa, e é aquilo que Deus vai dizer a este povo, verso 11, verso 14, que já li, que Deus Ele é digno da adoração, Ele é digno de louvor, e Ele vai continuar a ser digno de adoração, quer haja pessoas que o adorem de forma errada, quer haja pessoas que não o adorem, Deus vai continuar a ser digno da nossa adoração, e Deus Ele não é medido pela minha adoração ou pelo meu estilo de adoração. A sua dimensão, a sua grandeza, ela não é medida por mim, por nós, por aqueles que o adoram. Deus simplesmente, Ele é, e nós devemos responder a essa grandeza e devemos reconhecer essa grandeza e viver com zelo, e este deve ser alguma coisa que o Espírito Santo deve
e deve continuar a colocar nos nossos corações. Precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Se somos filhos, vamos viver como filhos e vamos dar honra e glória ao seu nome. Se somos servos, vamos viver como se verdadeiramente Deus fosse o nosso Senhor, e o nosso culto verdadeiramente possamos ter isto na nossa mente e no nosso coração. A nossa vida ela deve ser em torno de procurarmos agradar a Deus e fazer a sua vontade. Que Deus ricamente abençoe os irmãos.